Olá a todos e a todas. Vou tentar mergulhar num manguezal onde estão uh, alguns conceitos que atravessam a arte. É realmente um manguezal e espero perder-me e quando me perco também a alegria ressurge. Falar sobre arte ou com arte ou dentro da arte é roturar, quebrar com o sensório motor, não é? Quebrar com o senso comum, com clichês e sentir que a arte lida com o caos, a arte gera o que não existe, ela produz o novo, ela inventa, recria novos mundos no mundo. É uma experiência trágica, é esse movimento trágico, esse acontecimento trágico que faz dela uma política de composição do impossível. Portanto, a arte faz composições. Composições nada têm a ver com organizações ou com, com cronologias ou com organismos. Ela é uma política de composições do impossível, e não faz acordos. A arte não faz qualquer tipo de acordo ou consonâncias. Portanto, ela ultrapassa o apaziguamento. Ela é uma inquietação em si mesma, provoca inquietação, ela enfrenta o caos e, como ela só lida com o caos e com o pensamento, ela gera algo de novo. Ela cria algo de novo. E ela cria algo de novo porquê? Porque ela não obedece. Ela não é uma fonte de obediência, ela não está submissa, ela não está sujeitada. A arte liberta-se do organismo e torna-se mais real do que o próprio real. Portanto, ela é mais real do que o real. Ela é mais vida do que a própria vida. Não é? O Marcel Proust reforçou muito este conceito. Não há aqui qualquer tipo de ilusão. Há sim uma reintensificação do real, há uma reintensificação da vida, há um fortalecimento da existência, fazendo com que a arte se confunda com a própria vida. Isto é, a expressão artística acontece sempre quando há falhas, desvios, encontros fortuitos. Não há. Nada é pacífico. Há um ritmo artístico que não tem a ver com a periodicidade, com o sistema cronológico, com a cadência, nada disso. É uma força projetada, infiltrada pela vida dentro do caos. Um caos afectivo. Há uma fragmentação espiritual que faz-nos entrar no elógico, no supralógico, no delírio da histeria, no impensável, no imperceptível. É aqui que nós fazemos conexão, é aqui que a arte faz conexão com a alma inteira, ou o elá vital, como dizia o Bergson, não é? Que é quando o ritmo se entranha na natureza e começa a gerar sensações. Portanto, o ritmo na arte é um impulsionador de sensações e ao impulsionar as sensações ele está a arrasar com a lógica, com o entendimento, com a percepção fixa ou determinista. Portanto, é sempre uma força desigual, é sempre uma exaltação do pensamento, é uma força criativa intensiva. E é nessa força criativa intensiva que desencadeia sensações que o artista se confronta com a eternidade. Ele confronta-se com a eternidade para gerar novas dimensões de tempo. Portanto, ele desfaz as imagens do mundo, é um desconstrutor, ele sai dos limites do mundo, experimenta novos limites para além do seu próprio território ou outros lugares de passagem ou das travessias onde ele se encontra e entra no caos. Portanto, o artista lida com o pensamento, lida com o caos,
Porque se ele não lidar com o pensamento ou com o caos, se não lidar com o imperceptível, com o impensável, ele ficará sujeitado às determinações do mundo imagético ou do situacionismo e não fará arte. Não é? Portanto, a arte é uma prática do pensamento impensável, é um enfrentamento com o caos. Se não enfrentarmos o caos, se não entranharmos no caos e se não existir o impensável ou signos artísticos em movimento, iremos apenas fazer uma cópia do mundo ou reproduzir o mundo e para isso não precisamos de fazer arte. Entramos no mundo, o mundo da publicidade ou o mundo da comunicação. Pronto. Há uma necessidade de acelerar, sim, os desafios da arte, que são feitos em entretecedoras de sensações diversas, para não naufragar nos mundos da verdade, como dizia o Nietzsche, não é? Essa força da hesitação, não é? A vida é uma hesitação, é problemática, não é? São vários pontos de vista, não é? E um ponto de vista não é um olhar concreto ou descritivo. O ponto de vista é sempre uma hesitação expressionista, um campo problemático que singulariza perspectivas indeterminadas. Portanto, se o sensório motor é constituído por uma linha de percepção e o artista quebra com o sensório motor porque ele perfura a percepção. Portanto, é bom entender que o sensório motor é essa linha de percepção que recebe o movimento e pela linha de ação que devolve o movimento. Portanto, entre percepção e ação. Mas no vivo há o intermésio, onde nós vamos fazer escolhas, onde algo da natureza será introduzido e a natureza, ao introduzir-se nesse intervalo, vai intensificar a hesitação. E aí surge na vida aquilo que Foucault intensificou nos seus conceitos filosóficos, que é a vida é um problema. Portanto, a vida é uma hesitação, é problemática. E se esse intervalo, não é, da hesitação e esse intervalo problemático entrar em delírio, nós intensificamos o sensível. Isto é, a arte é uma intensificação do sensível, né? E é produzido por um corpo delirante, um corpo histérico, um corpo que foge à cronologia, a um tempo cronológico. Portanto, foge da imagem-ação, né? É um corpo que ruptura, é uma força que ruptura o esquema sensório-motor. Portanto, as percepções do sensório atingem o intervalo, atingem o intermésio. Nesse intermésio é onde estão todos os sistemas de observação, de interpretação, de experimentação, aquilo que nós podemos chamar de cartografias. E todos os movimentos que nós chamamos de espírito aparecem nesse intervalo, nesse intermésio, onde se encontra a consciência. E em vez de nós, a arte, né, as forças artísticas, o movimento artístico, em vez de prolongarem o movimento retorna ao sensório e reintensifica o sensível. Quando quebramos o sensório motor, o sistema perceptivo da dominação da imagem e movimento, o sistema determinista, platonista, reflexivo, nós entramos no caos. Portanto, para entrar no caos, nós temos que quebrar o sensório motor. Nós temos que quebrar a dominação da imagem e movimento. Nós temos que quebrar com todo o sistema determinista. E temos que conquistar liberdade. É essa a força estética e ética do artista. Conquistar liberdade. Transmutar as relações afetivas.
é essa força da arte e da vida que tem em si a capacidade de gerar tempos com outras dimensões entre acontecimentos incorporais e linguagens finitas e um mundo totalmente incomensurável. Aliás, por, outras, por outra maneira de dizer as coisas. Produzir tempos com outras dimensões, sim, entre acontecimentos incorporais e linguagens finitas de um mundo incomensurável. É aqui que a arte se torna uma força existencial ética, um lance existencial, um risco de vida. São linhas de fuga, são linhas do impensável que potencializam a vida. Portanto, a arte é uma revelação das forças ativas, é insaciável, é uma voltagem tremenda. Não é? A vida artista está sempre em processo complexivo, aumenta a diferença e a negentropia, aumenta a gradação e não a degradação, porque é uma correnteza aberta. Se é uma correnteza aberta, é uma força que se associa, é uma força que se acopla, que entra na própria vida. É uma experimentação integral que se faz com a própria vida, com o próprio corpo. Isto é, com novos modos de vida, com novas maneiras de fazer existência. Aquela pergunta que nós fazemos sempre, que os artistas fazem, os escritores fazem, o que é que eu vou fazer com a minha própria vida? A minha única vida. Como dizia Albert Camus, não é? Se a gênese da vida é transcendental, ela é fora do empírico e do percepcionado, é aqui que a arte abre novas possibilidades da vida e mergulha nos sublimes, mergulha no impensável, no imperceptível, na fulgurância dos signos artísticos. Não é? A vida dominada pelo sujeito pessoal, não é? Pelo sujeito histórico, pelo sujeito biográfico, é uma vida completamente banalizada. Está dentro do mundo banal. Portanto, o sujeito histórico, o sujeito pessoal, o sujeito biográfico, são formas paralisadoras do processo artístico. Eles entopem os poros do processo artístico. E a arte o que é que faz? Liberta-nos desse sujeito psicológico, desse sujeito da consciência. O Pânico fez, o Kafka, o Visconti, o Proust, Ozu, Ingmar Bergman. Todos eles fizeram, quer dizer, eles libertaram-se desse sujeito psicológico, libertaram-se dessa consciência determinista, libertaram-se dessas psicologias dualistas, é? Dicotómicas, fantasmagóricas, biográficas, libertaram-se do sistema orgânico e do figurativo para entrarem no mundo do delírio, da histeria, do pensamento impensável, dos signos intensivos. Daquilo que a natureza incorpora, não é? Isto é, quando a arte incorpora na sua natureza enquanto não é arte. Portanto, a arte incorpora a sua natureza enquanto não é arte, enquanto não é produto da vontade de fazer arte. É essa a sua força ética, não é? É ela incorporar dentro do seu corpo multissígnico, acronológico, delirante, histérico, incorporar a sua natureza enquanto não é arte. Isto é, enquanto não é um produto de uma vontade de fazer arte. Porque há uma força imanente nela. E é aí que ela restaura e espiritualiza a matéria. É aí que ela contempla e transmuta. E é aí que ela faz do pensamento uma força autopoética. É a natureza. É aí que ela produz tempo puro. É aí que o pensamento se faz acontecer. É aí que o pensamento nos faz sentir vivos.
como um movimento de cartografias que se opõe a uma espécie de arqueologia hominídea, biográfica ou uma memória passadista em clausura sempre no ressentimento, nas classificações ou numa semiótica, numa semiótica da designação. Portanto, a arte cartografa e explora as forças do esquecimento. Ela explora os lugares informes de passagem e torna-se uma crítica de si, um combate de si em si, entre fundos de tempos delirantes e forças inexplicáveis que nos constituem e nos fazem criar esse tempo, cérebro, realidade, criar processos de singularização por meio de atravessamentos de uma matéria catalisadora da durabilidade dos instantes. E é aqui que ela produz diferença criativa em si própria. Portanto, a arte, o que é que ela faz? Ela vem e vive do excesso do mundo, do improvisado. É uma animalidade intensificada pela incessante insurreição, e aqui nos faz sentir que a sua força não é produzida por uma razão superior ao reconhecida do humano. O humano não produz arte. A arte é a criação de um devir animal ou possivelmente do mineral vegetal híbrido do transhumano ou do inumano do humano. O homem não é aqui um ser superior. Se tudo tem vida própria, a arte está aqui como esse animal de sensações que se prolonga a si próprio, existindo-se, incorporando-se, ao anexar-se à incomensurabilidade do estar dentro e fora de si mesmo. E quando ele está dentro e fora de si mesmo, o que é que acontece? Ele transfronteira o mundo. Torna-se um animal de intensivos encontros de vida, de uma estética ética imanente. Porquê? Porque vaza o desassossego, assimila, absorve, esponja a estética do conhecimento. Vive a vida feiticeira e afasta-se da tentativa de processo criativo sobre a vida. Ela é a própria vida, não é? Intensiva. A arte é uma relação de forças dos materiais. São relações de movimentos, de afetos que absorvem e experimentam a intensidade da vida, construindo, bosquejando espaços acontecimentais como linhas virtuais infinitas em devir. Portanto, são processos completamente inobjetiváveis que nos fazem sentir o extremo, o infinito em cada perspectiva, em cada ponto de vista. Porquê é que nós sentimos esse infinito inobjetivável, esse extremo? Porque a arte relaciona as forças do sensível com as potências do pensamento. Porque não interessa aqui uma estética do conhecimento. O que interessa aqui são os ritmos do impensável que se desdobram entre processos artísticos. É essa a força da arte. Construir topologias de contradições inultrapassáveis. Pensar o impensável no pensamento por meio de corpos escarificados por memórias mundos, memórias futuríveis, memórias ontológicas, não memórias passadistas. Então, mesclando códigos, né, ao reencontro de diferenças que impulsionam a prática fabulatória. E aqui ela coloca o dentro e o fora em contaminação, em recomposição entre vida e ficção. São espécie de traçados dinâmicos de resistências que nos fazem ver a realidade da ficção, ou uma potência falsificadora, ou uma força do espanto, do risco de vida. Portanto, é aqui que esse risco cria mundos. É como uma zona vivificante, como se existissem movimentos de extrema vitalidade fora das verdades pré-estabelecidas e em conexão com os liames de uma interseção entre ficção e realidade de uma multidão em completa latência. É aqui que a zona do ritmo, esse ritmo nervoso, intensíssimo, da indiscernibilidade,
entre geografias da arte e os territórios não artistas surge. Esta zona, é este plano de ficção e plano de vida. Quem fez, quem trabalhou muito este conceito foi Orson Welles, não é? Que quando rasgou com o modelo verídico da imagem em movimento e intensifica a imagem em tempo pura, isto é, intensifica essa imagem cristal, ou cristalina, não é? Porque é que ele começa a experimentar o tempo para além do sensório motor, do senso comum, não é? Experimenta o tempo para lá do cronológico, não é? Foge ao tempo sobrelunar, entra no tempo sublunar e faz do tempo uma potência bruta e heterogénea. E, além disso, há uma resistência aos microfascismos da vida cotidiana. Essa força, não é? Oposta, não é? A tudo que tenta negar a vida. A arte recusa tudo que recusa a vida. Se é uma força antinihilista, torna-se um ato de reexistência perante qualquer tentativa de controle ou de rebaixamento da vida. A arte revela-nos esses prismas, as angulações, ritmicidades entre movimentos que recusam tudo que provoque morte. Ela confronta-se, né, diante desse real irrepresentável, incontrolável, porque não existe realidade absoluta para o artista. O artista pode não até aceitar o real, mas também não pode exceptuar, prescindir desse mundo real. Porque o artista não foge do real, mesmo que ele muitas vezes não aguente o real, porque ele cria o real do real. Torna o real ainda mais real do que o real. Portanto, na criação há uma interseção do rigor, da lucidez e do delírio que se confrontam com o mundo. Confrontam-se fora dos engajamentos doutrinais ou vanguardistas, fora de qualquer cartilha, fora de catecismos e dos manifestos. Não é? O artista não vive por meio de manifestos ou de cartilhas. Ele é um arquiteto do espaço de acontecimentos libertários. É um engenheiro reinventivo, um inventor das relações do corpo com o mundo, diferenciando-se cada vez mais. Ele esculpe o virtual, destrói o que de humano existe em si, porque não quer ser compreendido. Ele não quer ser compreendido. Ele não tem compromisso com qualquer tipo de reconhecimento, ele não, nem com a história, nem com o campo social, estadístico ou religioso. O artista tem uma relação ética-estética com o pensamento e com a vida. Só. E é aí que ele rouba, a arte em si, rouba semioticamente. É sempre um roubo, uma traição. Há algo de falsário, mas ético, simultaneamente ético. Ele sai dos eixos, traça novos territórios dentro da natureza, captura, arranca, fende, extrai, escava. Leva tudo até à saturação máxima. Depois recria, há uma recomposição, dá consistência, arremessa campos problemáticos por meio de um devir do corpo sem órgãos, né, relembrando Artaud, criando novos modos de vida sem originalidade, mas entrando num processo ou num processamento acontecimental. Este tem que estar dentro do acontecimento. Porquê? Porque a arte não vale enquanto arte, não tem interesse nenhum enquanto arte. A arte intensifica-se como uma prática. É uma prática que não tem classificações, não tem designações, não tem finalidades, não tem desígnios. E é por isso que o artista e a loucura vivem em complementaridade. Sempre viveram em complementaridade. É uma loucura não psiquiátrica. É o delírio. Não é? É um delírio que está ligado a uma estética do esquecimento, para evitar que a memória reativa, passadista, do ressentimento,
e da vingança. Portanto, fazer das forças ativas, né, uma alma futurível, uma alma inteira, um elá vital, né, porque ele sabe, o artista sabe que a arte não forma públicos, a arte não manipula os usufruidores. O artista que se importa, que está dominado pelo público, que faz arte a pensar no público, ou no reconhecimento, ou em prémios, não faz completamente arte. Não existe público, não existem prémios, não existem recompensas, não existem reconhecimentos para o artista. Não existe vida social para a arte. O artista não espera nada. Ele não tem que educar qualquer tipo de público. Possivelmente o artista o que tem que fazer é incomodar, provocar, arrombar esse possível público. Mas sem mensagens significativas. O que interessa aqui é intensificar o sensível dentro de nós. O sensível artístico. Porque a imbecilidade passa por alguém tentar ensinar uma pessoa ou uma população a usufrutuar uma obra de arte. A imbecilidade ou a estupidez passa também por desejar informar públicos para as artes, etc. Portanto, não existe uma dialética nas sensações, nem na natureza, nem no pensamento, nem na arte. Não existe. Nem nos processos artísticos. Se não existe, porque é que há sempre essa preocupação de tentar rebaixar a arte ou o artista? A arte emite forças, expressa singularidades ápticas, não é? Ela produz energias caóticas do lado de fora que se vão depois numa espécie de liame ou num ponto gris do Cézanne ou de um microcaos, criar uma linha intensificadora, uma linha sígnica que se adentra no pensamento. Portanto, a arte é aqui que a arte se torna uma zona de vitalização e há uma coisa que tem que ser dita. Não estou a dizer nada, muitos filósofos já afirmaram. Não é? A arte não foi feita para divertir. A arte não foi feita para entreter. Não é entretenimento. Ela foi feita para reintensificar, para forçar o pensamento a pensar, para tensionar o arco sensível, o arco dos signos artísticos e signos artísticos. Ela foi feita para criar o novo, para entrar na síntese do tempo, para intensificar o paradoxal. A arte não tem uma direção. Ela é o pensamento impensável, ela é a matéria do pensamento, ela é a singularidade, ela é um mergulho nas singularidades, ela é um esforço supremo da vida e pode gerar salvação também. Ela pode produzir saídas salvíficas, pode nos ajudar a suplantar. Se ela produz mundos, ela produz a si mesma. O artista produz novos mundos e ao produzir novos mundos, ele produz a si mesmo, absorvendo o excepcional, onde o acontecimento é força singularizante de composição. Portanto, a singularização surge quando nos diferenciamos no comum. A singularidade é uma força nómada sem destino, sem metas. A singularidade é um acontecimento que nos atravessa e, ao nos atravessar, afirma as diferenças por meio de modos de viver estéticos e éticos. É isso que é a força singular. A singularidade é uma força real, aformal, sem dialética. Mas é feita de movimentos ininterruptos, de partículas abstratas. Isto é um encontro de movimentos dos corpos. Isso é que é a singularidade. Ela tem o seu próprio campo, que é o transcendental. O seu próprio tempo, que é passado e futuro. Essa linha que vai de passado ao futuro. Religa diretamente o passado com o futuro. Porque a singularidade propriamente não existe. Ela não é um objeto mental. Ela não é algo dentro do universal, como dizia o piano. Ela tem uma realidade autónoma.
Ela não tem corpo. A singularidade não existe. Ela é uma força incorporal, como disseram os estoicos, porque o corpo está no presente do tempo. Mas do outro lado está o incorporal. Esse incorporal é esquartejado ao mesmo tempo no passado e no futuro. E é aí que acontece a singularidade. Se a singularidade é um acontecimento em estado puro, não confundir virtual com possível. Porque o possível opõe-se ao real e o processo do possível é uma realização. Portanto, o virtual não se opõe ao real. O virtual tem uma força plena de realidade em si mesmo. O seu processo é uma atualização. As singularidades o que é que são? São tendências não atualizadas. E como é que elas se propagam? Como é que elas se difundem? Só por meio de ritmos nómadas. Certo? Portanto, a arte tem a ver com esse ritmo nómada que distribuem, não, que são impulsionadoras de singularidades. Eu tenho alguma dificuldade de ver essa arte apolínea que não gosta do horror da existência. Ou a história muito focada na memória da morte, ou esta história sepulcral. Dá a sensação que toda a civilização depende desse gesto sepulcral, não é? Estamos sempre à espera de sepultar, e hoje mais que nunca, perante esta pandemia, o que nós assistimos e estamos completamente estamos mergulhados nesse gesto de enterrar, de sepultar e matar ao mesmo tempo. Estamos sempre a criar uma memória daquilo que foi morto. E é no presente que o tempo se desenvolve, é no presente que passado e futuro se decide. O passado pertence sempre ao presente. Mas na arte, os pontos de vista trazem sempre às superfícies outros signos, potencializando-os diferentemente. Os pontos de vista são sempre recreativos, o que é importante reafirmar isto. Os pontos de vista não estão ao serviço do sujeito. A dança gestualista de Pollock, o corpo ser escovado do Francis Bacon, ou os amarelos de Van Gogh, são forças problemáticas. Elas fogem completamente, como diz o piano, fogem completamente à recognição. Portanto, eles constroem signos problemáticos. Portanto, o artista é uma estética e ética. Porquê? Porque escapa, é uma força estética e ética, porque escapa ao servilismo e à normapatia. E simultaneamente é completamente inútil. A arte é feita como uma fuga, ou uma linha de fuga, como dizem os filósofos da diferença, porque a vida é feita de forças avassaladoras e selváticas. Se o artista é um revolucionário excessivo, porque ele não tem compromisso com a história, não tem compromisso com o campo social, o único compromisso com o artista, como já disse, é com a própria vida, com o pensamento, e levando-os a extremos. Ele esteriza a vida, esteriza o pensamento, entra no impensável, o seu corpo torna-se histérico, delirante, aberrante. Os mapas de sensações fulguram, rasgam com estruturas psicológicas, rasgam com o platonismo orgânico, rompe com o passado, rompe com tudo o que gera em nós e no próprio artista o medo da morte. Ele faz isso. A arte tem tudo isso porquê? Ela rasga com esses sistemas orgânicos porquê? Porque a força ética da arte é evitar que haja produção de fantasmagorias ou de mundos deíficos, de deuses que nos
entorpecem, impedindo-nos de entrar nos mundos sígnicos artísticos, impedindo o movimento, o ritmo das sensações, isto é, impedindo a arte. E é aqui que o artista, eticamente, tem que assumir a sua própria liberdade, tem que assumir a sua experimentação, a experimentação da sua própria vida, não deixar a sua vida ser governada por poderes, qualquer tipo de poder. A ética do artista passa por ser dono da sua vida, da sua morte, dono da sua tristeza, da sua alegria. A sua força estética e ética está na capacidade de produzir instrumentos criativos que ragem com o senso comum, com o bom senso, com a banalidade, com a ignorância, o fanatismo, o sedentarismo conservativo, rasgar com as forças reativas, quebrar com o regime sensório-motor, como falei anteriormente, quebrar com o sistema orgânico que a natureza determina e transmite. Portanto, o artista enfrenta a devassidão da natureza, enfrenta as leis que o homem produziu na natureza, para dizer corpo, com outros modos. Libertar o corpo das ordens informativas, libertar o corpo das ordens comunicantes, rotourar com a representação da natureza. O artista aqui começa a conquistar e a gerar afetos, que são forças puras do tempo. É por isso que eu disse que ele não tem função propriamente de produzir uma obra. Para que produzir uma obra? A grandeza do artista está na construção dos personagens estéticos, está na construção de personagens conceptuais e dos ritornelos que produzem afetos, e esses afetos vão despedaçar, afetos artísticos, que vão despedaçar o solipsismo, vão despedaçar o domínio do sujeito pessoal. Ele faz um confronto consigo mesmo, ele quebra com o psicológico, ele quebra dentro dele as funções da amizade, o sujeito do amor, o sujeito do conhecimento, como fez Proust. O artista constrói novos ritmos, novos rumos para as almas. Nem amor, nem religião, nem amizade fazem isso. Só a arte é que constrói esses novos ritmos. Portanto, é aqui que ele rage e insiste com o humano em si. Afasta-se da consciência, que é sempre conservativa, temporalizadora e julgadora. Ela quebra em si as forças da personalidade. Portanto, o artista, digamos, quebra em si as forças da personalidade, rasga a sua história pessoal para ir ao encontro das essências, que é o pensamento puro, dentro dos conceitos proustianos. É aqui que podemos dizer que o pensamento é cruel. O pensamento é cruel porque afronta o que vem de fora, assimila o que é impensável. Essa crueldade tem a ver com o signo da invasão e do estrangeiro. O estrangeiro é o corpo. É o estranho que entra no corpo. Essa crueldade tem a ver com a capacidade de mutação, de transmutação. Essa crueldade amorosa ou crueldade sígnica, artística, tem a ver com a mutação permanente no pensamento. O artista nada tem a ver com valores estabelecidos. Cria e inventa povos, multidões à deriva, em vez de reproduzir os estratos, que são os territórios onde se encontram os preconceitos, as burocracias, o familismo, os julgamentos, a consciência, os reconhecimentos, e tudo isso que nos entorpece e nos paralisa. Certo? Portanto, esse mergulho nas singularidades, esse esforço supremo da vida, quando o pensamento invade o corpo, intensifica-o, esteriza-o. Há uma esterilização do corpo. E o corpo, quando é esterilizado, gera tempo. A composição do pensamento, como disse num vídeo anterior, a composição do pensamento com o corpo provoca, faz gerar tempo. Porquê?
Porque o corpo delira, o corpo entra no impensável, ele gera tempo, porque quebra com o domínio orgânico, o domínio do sensório-motor. O corpo só é, o tempo é gerado, novas dimensões de tempo são geradas fora do domínio orgânico. Eles têm que quebrar com o situacionismo, têm que quebrar com o sensório-motor. É por isso que, por exemplo, no modelo de Aristóteles e Platão, o tempo nada mais é que uma espécie de imagem móvel da eternidade. Os estoicos relacionaram isso, quebraram com todo este conceito. Os estoicos dizem-nos que o tempo se liberta. E no processo de libertação do tempo, eles vão buscar o presente do lado do indivíduo e o passado e o futuro do lado das singularidades. Portanto, as singularidades, como disse anteriormente, é esse liame entre o passado e o futuro. Portanto, tudo o que chamamos de corpo está dentro do presente, do indivíduo, do empírico. Logo, isso podemos concluir, é que no transcendental, ou digamos no impensável, no delírio, no singular, na arte, no passado e futuro, não existe um corpo fixo, um corpo identificado, um corpo designado. Certo? Se a existência é sinónimo do corpo, podemos dizer se Deus existe, Deus existe se existir um corpo. Porque a existência obriga à presença do corpo. Portanto, a existência e o corpo se identificam, se classificam. Isto está tudo fora daquilo que podemos chamar do mundo expressionista. Do mundo que nos libertam das figuras, da semiótica da significação. Vejam, por exemplo, o Pollock, o Newman, o Koenig, o Mondrian, o Pollock, o Bacon, Francis Bacon. Portanto, eles recuperam as forças da arte egípcia no mundo da arte moderna. É uma arte áptica porque a matéria está livre das formas e das linhas geométricas, das geometrias euclidianas, e o que se verifica no Pollock e em Bacon há um emaranhado de linhas, são linhas abstratas que abandonam o cavalete no processo de pintar. Eles constroem uma espécie de matéria-força. Nas telas de Mondrian e Malevich, a matéria ainda está aprisionada na tela. Isto é, o expressionismo abstrato se reforçam, sobretudo, com os pintores figurais, Luciano Freud e o Francis Bacon, portanto, o El Greco, o Giotto, tentaram sempre desfazer o comportamento orgânico e introduzir o corpo histérico, comprovando aqui que o cristianismo, como dizia o Ulpiano, que o cristianismo é uma religião ateia. Ateia porque, vejam, o El Greco e o Giotto, que sempre pintaram, que estiveram sempre dentro do cristianismo, mas eles infiltram e introduzem nas suas telas a histeria do corpo. E a histeria do corpo é uma ruptura completa com o cristianismo. Entramos quase no mundo pagão. Portanto, o Bacon diz que se nós pintássemos, o Francis Bacon, se nós pintássemos uma tela em branco, colocaríamos clichês constituídos pelos hábitos visuais, cromáticos, coloridos e sonoros. Sim, a tela em branco é uma mentira. Portanto, para Francis Bacon, não existe uma tela em branco. O Bacon quebra com os clichês que sujeitam a vida e a arte, cria um caugerme, assim, a tinta em cima da tela começa a produzir linhas que são germinais, rompe com uma história pessoal, o sujeito histórico, o tempo cronológico, o tempo sobrelunar, o tempo escravo. A força anorgânica é geradora de vida. É aqui que acontece a arte. A força anorgânica é espírito contemplante e contraente, que é aquilo que nós chamamos que os filósofos chamam de síntese passiva. É gênese, é vida a surgir no mundo. Portanto, o possível é infinito.
existem infinitos mundos possíveis. O possível aqui é muito, é incomensurável, digamos, é mais amplo que o próprio real. E é bom reafirmar aqui que os estoicos, quando ligaram o presente ao indivíduo e o futuro e o passado às singularidades, eu queria, quando eles dizem isso, eu queria aqui fazer uma ligação com os neoplatónicos, não é? Porque para os neoplatónicos a eternidade é uma mistura onde tudo está misturado. A eternidade é uma zona onde tudo está misturado e nada é distinguido. Pronto. Para eles, na eternidade, não existe tempo. Para os neoplatónicos, o tempo é uma virtualidade na eternidade. Portanto, o tempo é virtual, porque na eternidade as dimensões do tempo ainda não se distinguem. Não há distinção total nenhuma do tempo. E os neoplatónicos dizem que, pronto, no sono a gente mergulha na eternidade. Não no sonho, mas no sono. Porque no sono tudo perde a nitidez, tudo se mistura. Perde-se as referências. Há um entrecruzamento sem qualquer tipo de significação ou identificação. Pode-se dizer que estamos num ritmo do sublime, como dizia o Kant. É o sublime. É o fulgor, o clarão. Portanto, tornar o tempo atual, o tempo só se atualiza quando nós distinguimos as suas dimensões. É de uma fragilidade tremenda nós pensarmos que as únicas dimensões que o tempo são passado, presente e futuro. É extremamente redutor. Então, como é que seria possível lermos Proust ou mergulharmos nos signos cinematográficos de Visconti, onde encontramos dimensões que não existem nas noções do tempo, que nós absorvemos, estão completamente fora. O tempo se faz na síntese que incide sobre a repetição dos instantes, contraindo nos instantes os outros instantes. Portanto, e é aqui que faz-nos lembrar aquilo que eu já disse anteriormente, que o cérebro é centrado. É uma imagem, entre outras, não consegue criar imagem, não é um centro de criação de imagens. O movimento conecta o espaço e o tempo. O tempo é todo o aberto, a duração, e o espaço é matéria, é o instantâneo. O movimento é esse corte imóvel da duração que insufla vida e novidade na matéria. Portanto, a medida do tempo é o número de simultaneidades de outros movimentos. Mas as anamorfoses cronotópicas são especializações no tempo, isto é, são deformações. E é com essas deformações que é nessas deformações que a arte mergulha. Porque a imagem e o tempo nos mostra diretamente a duração, nos mostra diretamente a aberração do movimento, que se vê, e é onde se vê o corte móvel do tempo. O tempo surge onde? Na anormalidade do movimento. O esquema sensório-motor subordina a imagem a padrões de ação e reação. E a arte foge completamente a essa subordinação do esquema sensório-motor. Porquê? Porque esse esquema sensório-motor impede de libertar signos artísticos. Está certo? A arte e o pensamento conquistam tempo, e se conquistam tempo, diz-nos que a força ativa que não está dentro do tempo, a força ativa do tempo não tem uma essência. Ela é contingente e não tem limites. Ela vive das inconstâncias, destrói modelos. Portanto, ela produz a si própria, ela faz parte do mundo das turbulências. A força reativa não, a força reativa já tem uma configuração. A força reativa faz parte da linguagem psicológica. Ela tem uma forma, ela tem uma definição, ela tem limites. A força reativa faz-nos entrar no domínio do platonismo e da física laminar. É bom relembrar aqui que
quando a obra de Lucrécio surge no mundo do pensamento, um século, mas um século antes de Cristo, e ele falava de alma ativa, alma altiva, as almas cígnicas, almas produtoras de arte. E quais eram os inimigos principais de Lucrécio? Era a religião e o mito, porque a religião e o mito eram produtos da força reativa. Isto é facilmente verificável no livro de Rerum Natura, em que nos diz que depois da morte não existe nada. E se nós sentirmos que depois da morte não existe absolutamente nada, fugiremos ao terror, ao assujeitamento e evitaremos almas atormentadas. Era um ponto que eu queria referir, como nós estamos completamente presos a esse mundo platónico, esse mundo que separou a alma do corpo. E que até hoje nos perturba e nos faz estar carregados de medo. Portanto, o homem é um ser que traz a sua alma profundamente atormentada. Profundamente atormentada. E esse mundo, essa alma profundamente atormentada, é provocada pelas forças reativas, das paixões tristes, que são as forças da tirania, as forças produtoras de leis, de tiranos. Depois surgem, não é? Lautréamont, Rimbaud, Marquês de Sade, François Villon, Camões, etc. Esses malditos que surgem para destruir todas essas leis e anarquizar o mundo, para ressurgir esse mundo do sensível, esse mundo dos signos artísticos, esse mundo do impensável, esse mundo do delírio, da histeria, esse mundo que faz-nos mergulhar na eternidade para arrancar novas dimensões de tempo. Só o pensamento pode mergulhar no caos e arrancar de lá as dimensões de tempo, não é? Onde tudo está misturado, e a arte e o pensamento fazem isso, mergulham no caos e extraem novas dimensões de tempo. Novos tempos, novas maneiras de acontecer, novas maneiras de ver, novas maneiras de sentir. E o tempo antecipa o pensamento. Portanto, sem o pensamento, o tempo está virtual, está virtualizado nesse caos, que nós chamamos que podemos chamar de eternidade. Quando surge, aqui relembro um pensador escocês, o Hume, do século XVIII, que diz que o caos é igual à eternidade. Portanto, a produção do tempo se origina na eternidade e é da eternidade que o tempo vai sair. Reparem bem, quando Platão se torna um filósofo que apenas pede a morte, é um filósofo da morte. Platão é um pensador que está completamente ao serviço do sistema orgânico. O homem só pensa o pensamento só surge por meio de contradição, de dualismo, da dialética. Portanto, o Platão coloca a razão como a parte superior da alma e imortaliza a razão fora da sensibilidade, constrói uma espécie de teoria do conhecimento inteiramente orgânica, mas quando surge o mundo, mas os neoplatónicos, ou o mundo plutiniano, por exemplo, a natureza é atravessada por fluxos ininterruptos, uns mais intensivos que outros. E aqui começa-se a entender a vida, não é? Por meio desses fluxos. Não é? Por meio desses fluxos. Portanto, esse neoplatónico, um filósofo neoplatónico, é o Plotino, percorre o fluxo do animismo, e o Platão defende o fluxo da contemplação. Mas é interessante que esses dois fluxos se encontram.
E o Platão e o Plotino começam a conceptualizar toda esta problemática dentro de uma contemplação animista. Pronto, o que é que diz o Plotino? Que tudo o que existe na natureza é contemplado. Leibniz também, o pensamento leibniziano também tem a ver com isto, com o mundo da contemplação. Pronto, a natureza é constituída de pequenos pontos luminosos, de olhares fulgurantes, e é essa contemplação que provoca modificações, transmutações e mudança. Portanto, o fluxo da contemplação e o fluxo do animismo está muito próximo, aliás, faz uma religação ao ela vital do Bergson. Tudo é impregnado de vida. Certo? Veja, Plotino, Leibniz, Bergson. Como há um entrecruzamento da intensificação da vida, uma vida animista, não é? Onde tudo é impregnado de vida. Nada é mais forte do que a própria vida. Portanto, este conceito animista torna-se uma fortaleza, não é? Dentro da biologia moderna. Não é? Aliás, a biologia moderna vai se afetar tremendamente por esse conceito animista e até naquilo que nós chamamos de biologia molecular. Portanto, e queria entrar, esta molecularização levou-me para esse mundo dionisíaco, não é? Esse mundo do artista dionisíaco que experimenta o tempo aiónico, não é? Esse corpo despedaçado, essa matéria pura, essa força cígnica que não tem provavelmente uma função, porque é atravessada por singularidades. Portanto, o corpo fragmenta-se e, ao fragmentar-se, ele é afetado, não é? Pelos ritmos artísticos, ele fragmenta-se e traça linhas de fuga que apresentam rupturas e apresentam uma transmutação total. Aquilo que nós chamamos de devir, ou errância, não é? É o tempo em linha reta. Portanto, se é o tempo da linha reta, e é nesse tempo da linha reta que o artista leva o abismo sem fundo para a superfície. Ele explora o mundo das singularidades impessoais e pré-individuais, intensifica as forças cristalinas ou as narrações falsárias por meio de diferenças inexplicáveis. Torna indecidível as alternativas entre verdadeiro e falso. Portanto, o que ele concebe, o plano de consistência que desfaz o modelo da história pessoal, cria um desmoronamento do essencialismo na verdade, é a potência do falso que alça, soleva a imagem direta do tempo, o tempo independente do movimento. São essas forças falsificantes que fazem, que geram, depois vão gerar os afetos do tempo. Portanto, o artista cria acontecimento estético em si mesmo, ele faz durar os instantes que o atravessam, produz tempo puro, porque a arte é um falhanço alegre, é uma tragicidade alegre, é exultada pela loucura afetiva, pelos atratores estranhos que não comunicam nem descrevem, vivem em recomeços contínuos. Portanto, essa loucura afetiva são campos de aprendizagem fora de qualquer força reativa ou psicológica. Portanto, o artista acontece nas forças cígnicas em decifração ininterrupta. O seu corpo é um campo de batalha onde se cruzam permanentemente forças imperceptíveis, forças invisíveis, ou forças visíveis e invisíveis, forças problemáticas. Portanto, ele torna-se imanente à natureza, produz a si próprio, sem qualquer tipo de homenagem ou reconhecimento. Ele conecta-se ao meio do singular, sem origens, conecta-se a esse invisível do sensível,
O artista movimenta-se com os olhares do outro de si mesmo, ele vaza olhares, fracciona-se em vários pontos de vista, ele coexiste-se onde? Nas diferenças. E ele desdobra-se com o quê? Ele desdobra-se em quê? Desdobra-se em ritmos imanentes para transmutar e capturar expressões que vão intensificar o mundo. E quando intensifica o mundo, ele é entrecruzado por forças singulares que vivem desaparecendo incessantemente, até atingirem essa metamorfose alucinante, onde esse devir outro refaz a vida. Uma vida que nunca repousa, uma vida que não tem determinações, uma vida que não tem formas fixas. Certo? É esse entrecruzamento de forças singulares que vivem, que vivem em desaparição incessante. Porquê? Porque o artista absorve as forças do mundo, ele mistura-se com o mundo, ele torna-se indiscernível, atingindo a emancipação anatómica e espiritual para mostrar as suas invenções, as suas criações afetivas. Portanto, ele é uma fronteira extrema a si mesmo, ele não suporta os tais manifestos ou recompensas, porque ele quer extrair as qualidades intensivas do corpo que não pode estar sujeitado a qualquer forma hierárquica. Portanto, o artista não está sujeitado à beleza, nem às emoções, nem aos sentimentos, porque feixes de forças do de fora, como dizia o Maurice Blanchot, o forçam a pensar, abrindo os olhares a possíveis infinitos e feiticeiros. Portanto, o seu corpo torna-se uma enxurrada de sensações irrefriáveis. Portanto, o artista é intensamente político. É intensamente político que ele sai da servidão. Ele constrói resistências por meio de um automovimento espiritual, colocando sempre o pensamento em relação adjacente. Isto é, o artista faz-nos experimentar novas estranhezas, novas sensações. São forças catalisadoras que repetem e agem, criam vida, que se confundem com a arte. E adivinham o mundo. Adivinham o mundo porquê? Quando elas catapultam forças de diferenciação. E eles impulsionam essas forças de diferenciação por meio da inesgotabilidade dos afetos. Portanto, é por isso que o artista é atravessado pela absoluta aprendizagem problemática, por zonas intensivas, por ritmos sígnicos. E é aí que ele é aqui, não é? Nesta absoluta travessia de aprendizagens problemáticas, que ele conquista as expressões afetivas que estimulam o pensamento a mergulhar onde? Naquilo que eu disse anteriormente, no caos. Certo? E é que a arte, quando mergulha no caos, ela vai se territorializar e desterritorializar ininterruptamente. Ela não vai fugir do mundo, ela vai fazer variar o mundo, ela não quer melhorar o mundo, nem fugir do mundo, porque ela não é moralista. Ela vai fazer variar o mundo, vai criar uma variância no mundo. Portanto, ela é uma exorbitância da sofisticação sem qualquer tipo de finalidade. Porque o intensivo não tem objetivo, não tem desígnio. O intensivo é o acontecimento em si. É uma força anorgânica, rebuscada, falsária, complexa, não é? Produz mundos possíveis fora da nossa história pessoal. E é aqui, como eu disse anteriormente, que a singularidade expressiva da arte está sempre na força intensificadora de tudo aquilo que não aconteceu. Portanto, a arte destrói o quê? Os centros de normalidade, o mundo normótico, para assimilar o aberrante, onde o vidente desfaz a curva do tempo, feita por essa metalurgia demiúrgica que tantos filósofos já afirmaram. Portanto, o artista torna-se um vidente em deambulação, acoplado, ou absorve ritmos ópticos e sonoros puros, não é? Está fora do erro, porque o erro é completamente moralista, porque a vida não erra, não há erro na vida. O artista não erra porque foge de qualquer reflexão classificadora. Ele não categoriza, o erro faz parte de uma racionalização totalizadora e dicotómica. Portanto, o erro faz parte daquilo que nós chamamos uma vida culpabilizadora, não é?
o artista é realmente esse faneirão gótico cristalino da plenitude, que não está no fim e nem na origem, nem na totalidade. Ele acontece pelo meio do turbilhão da matéria, que nos faz encontrar o virtual atravessador do atual, do existencial. Portanto, ele é um devir mundo, com milhares de fendas sinápticas em fulguração, fora do ser mundo, das formas do intelecto, da memória passadista e da percepção classificadora. Portanto, o artista vê sempre tudo animado, todos os objetos estão animados, esse mundo animista, não é? Dos neoplatónicos. Portanto, só deseja reconhecimento, de quem não produz a diferença. Portanto, se o artista não quer reconhecimento, que ele não tem nada a ver com esse reconhecimento psicológico, porque ele produz diferença. Grandes artistas intensificam a arte a partir dessa força inumana do humano. Até podemos falar, como dizia o filósofo o Piano, da desumanização. Sair das regras e do reconhecimento e voltar ao caos. Sair das regras e do reconhecimento e da vida social, para voltar ao fulgor que quebra a percepção. É bom relembrar que o Cézanne já nos tinha avisado que o homem está completamente manipulado e regulado pela percepção e pela opinião. Portanto, o artista precisa de voltar ao caos, e a arte é esse ritmo caológico. O sujeito humano tem medo do caos, o homem tem medo do caos. Sempre teve, criou mitos, fantasmagorias, deuses, etc. Portanto, o objetivo do artista é entrar no caos. O artista está perto da loucura, o que rasga com as estruturas de quê? Do semelhante, do senso comum. Ele está sempre perto da loucura porque ele rasga com o sistema de regras. Portanto, o caos é aquilo que cria, aquilo que inventa. Portanto, o caos é crivado pela vontade de potência que intensifica o processo de criação. Portanto, toda a história do pensamento humano é regida pela generalidade e pela lógica. Portanto, o caos é sempre uma força positiva, é anterior à ordem, é igual à diferença. Eu falei isso no último vídeo, em relação do caos com o escritor. Não vou reforçar agora este conceito. Não vou tocar mais nesse conceito, mas quero reforçar que o caos não é o tempo, é uma sucessão de instantes. Uma sucessão de instantes não faz o tempo. Portanto, nada se faz nada se faz criativamente pelo sensório motor. Portanto, o caos o caos e a catástrofe são interiores à lei da natureza. Portanto, a criação artística é sempre uma pré-catástrofe, não é? É uma catástrofe que não consegue ser catástrofe, não atinge a catástrofe, mas está sempre dentro de uma pré-catástrofe. O corpo do artista cartografa outros corpos, não faz arte preso nas imagens dos arquivos ou dos reservatórios, dos compêndios do passado da vida de um sujeito. Ela foge da memória hominídea para intensificar a fabulação que se aproxima do quê? Do vidente. Portanto, o corpo do artista aproxima-se do delírio, do impossível. Ele aproxima-se do impossível porque cria uma multidão barroca, uma multidão por vir. Portanto, o artista é um estranho e eliminador, é evidente, é profanador, é mago, é desbravador. Ele afirma a vida por meio de uma prática significante, regurgitando, são dobras da estranha e inexplicável força das aprendizagens, das hesitações, das intensidades problemáticas que atravessam o processo de criação. Portanto, o artista é aquele que está dentro do seu processo criativo, mergulha na perspectiva, cruza e cria zonas intensivas, produz novos mundos para a vida, gera novos tipos de mundo, novos tipos de afetos, rompe com determinados hábitos e com as forças reativas. Porquê? Porque a força do pensamento, não é? O artista força o pensamento a pensar o impensável, sente uma variação contínua, conquista a expressão do intensivo, certo? E o podemos dizer que não existe vida que não seja artista. Não existe vida que não seja artista. Aprender a alegria do trágico, aprender a alegria da crueldade, afirmar o vivo e não a sobrevida medíocre. É isso que o artista nunca foge sempre do rosto, lança-se num devir, torna-se imperceptível. É essa força ética e estética do artista e do escritor. Portanto, a arte desfaz o rosto, desfaz a representação orgânica,
desfaz o sistema de poder das representações pela expressão enlouquecida, não é? Pelas forças expressivas, forças expressivas que estão em delírio e pelas linhas abstratas. Vejam o caso do Bacon, do Pollock, Malevich, etc, etc. Portanto, o artista não se define, nem tem nada a ver com a obra que ele faz. Ele não tem função de produzir essa obra. O que ele faz é entrar naquilo que é absolutamente real e invisível. Entra num real invisível, num real imperceptível, num real reintensificado, como nos disse o Leibniz. Portanto, o artista pensa e experimenta os materiais e as forças, evita que as formas e as substâncias tomem conta. Para isso é necessário uma lógica, uma lógica diagramática, uma lógica das sensações, uma lógica delirante, uma lógica aberrante, não é? Essa lógica aberrante que faz com que o artista sinta a escarificação da loucura de novas semióticas que jamais representarão a humanidade, porque não desejam atingir alvos, nem regular consciências, nem fazer da recognição uma correnteza de vida. Quando falo em novas semióticas, são aquelas novas semióticas que penetram nas coexistências temporais, nas novas dimensões de tempo, nas zonas contíguas de aprendizagem, que corporalizam o mundo sem sujeito, sem objeto, sem centro. Portanto, as aprendizagens acionam-se através de campos problemáticos, de forças cínicas, de criações, de fluxos impessoais, de fragmentos múltiplos, onde todos os movimentos são os vossos. Uma espécie de diagramas agitadores do ponto de vista da diferença irrepresentável, incontrolável da repetição. Portanto, intensificar o quê? Os fluxos que libertam a vida dos microfascismos, dos aprisionamentos. Jamais negar os sentidos. É isso que os artistas nos dizem. Jamais negar os sentidos. E experimentar ininterruptamente sensações. É por isso que ele, na arte, ou no artista, há uma composição durável de superfícies moventes do afeto. Há uma disterritorização polimórfica, religada e conectada às forças intrusas cígnicas. Forças que eliminam as representações, as identidades, as metafísicas transcendentes. Portanto, estamos dentro do afromal transmutador de materiais, que impele o pensamento a pensar numa zona de vizinhanças do sensível, de indistinção, de indeterminação, de indefinibilidades. É o abstrato, o errante, um cartógrafo de intensidades, de abismos, um receptor de forças vivas, anorgânicas, que assimila essas problematizações estéticas e éticas e exige o pensamento impensável por meio da decifração, da experimentação, do estranho, do desconhecido. E assim se liberta das formas e do poder. O artista absorve a arte para libertar o tempo do movimento e revelar e captar signos, novos signos. Capta signos e transmuta-os em qualidades da diferença dentro dos movimentos sensíveis, como topologias dúcteis, abertas, a intensificarem mapas sem origem nem chegamentos, muitas vezes desfazer mapas, a reconstruir outros mapas. São essas almas inventivas, essas almas altivas, essas almas inteiras dentro das singularidades que nos decompõem entre potências anorgânicas e ritmos inconscientes. São essas almas altivas que nos fazem inventar o real, recriar o real e fugir das verdades instauradas pelo medo, pelo pânico. São essas almas intensivas que nos fazem acontecer dentro do turbilhão da matéria, atingidos por uma arquitetura de sensações intensivas. E aqui é um ponto crucial. O artista ruptura o eu, ruptura esse tremendo esforço de resistência, essa resistência reativa identitária. Ele quebra com o comportamento que é o binómio em qualquer meio geográfico ou meio histórico. E ao conectar-se com os afetos artísticos, dos signos artísticos, dos movimentos artísticos, ele mergulha no tempo. Portanto, o eu
É a guilhotina do pensamento. Portanto, o eu acontece por binómio, não é unidade isolada, é sempre causal, produz efeito. Portanto, o eu é sempre duelo, dueto, binómio, dialeto, negação, oposição, imagem, ação, é intelecto. O intelecto não produz arte, portanto, é eu. E o eu é imagem e ação, é o organismo identitário. O eu se esforça por si próprio. O eu é uma causa incausada. Se é uma causa incausada, o eu encontra uma resistência que é o nosso corpo. O eu não entra em relação, e ela é uma força da relação em si mesmo. Portanto, o nosso comportamento é regulado e desregulado por sentimentos, emoções, situações, ação e paixão, onde o eu está sempre em relação. Isto é, o eu domina tudo isto e bloqueia o pensamento, bloqueia a arte, bloqueia o signo artístico. Só na hipnagogia, em estados de vertigem, de delírio, é que o eu desaparece. No criativo intensivo é que o eu desaparece. O nosso mundo é sempre um esforço e resistência. Estamos sempre a lutar, o nosso corpo está sempre a lutar contra isso, contra esse eu. Nosso corpo, nosso cérebro, o nosso mundo identitário. Para isso nós temos que agir, para destruir essa força de resistência do eu, que nos leva a um cansaço tremendo. Temos que agir e nos transmutar, temos que dissolver esse eu, como intensificando os afetos. Onde existem afetos, existe o intensivo. Se existe o intensivo, não existe eu. No mundo da afeição, é o mundo do indiscernível. É o mundo do ritmo histérico, das forças, onde o eu, das forças criativas, onde o eu é completamente diluído. É o personagem rítmico, que não tem sujeito histórico, no sujeito pessoal, não tem sujeito biográfico, não tem eu. São ondas estéticas e composições de personagens rítmicos que fazem a ser. Mas ainda não sabemos qual é a nossa força, que forças é que nos atravessam. Quais são os encontros que ainda impulsionam composições criativas em nós. Que química do mundo que nos atravessa, que nos faz nos ocultar o oculto em nós. Porque a ética não é um dever com a lei ou para segregar o puro ou o impuro, o bem ou o mal. A ética é uma força de vida e um pensamento que nos atravessa para fazer escolhas, para fazer encontros. Todos esses encontros que provoquem em nós uma capacidade para nos ultrapassar, para nos superar. Para estarmos à altura daquilo que nos acontece, para experimentar gestos novos, lógicas incertas, mundo alógico, supralógico, novas transbordâncias afetivas, para destruirmos os circuitos do poder, esses circuitos viciosos. A ética arremessa-nos para aquilo que o nosso corpo pode. Não tem nada a ver com dívidas, com faltas. É uma força que nos faz avaliar as composições e as decomposições em nós mesmos. Isto é, a ética faz-nos avaliar todas as maneiras de viver em nós. Não tem cartilhas, nem mandamentos. Ela não julga, não classifica, ela não é moral. Portanto, ela diz-nos para nós dedicarmos à adoração de um tempo puro em nós. Diz-nos para entrarmos no acontecimento. Fazemos durar a eternidade, criamos a eternidade nos instantes dentro de nós. Portanto, é a duração do acontecimento, é a dilatação do acontecimento. É essa a força da ética, a força da arte. Porque se existe algum meio para nos salvarmos, passa pela intensificação do criativo e da arte. Essa estética, é a estética e o sublime, que provam que a alma é a força
É a alma que isto é, a estética e o sublime pode-nos provar que a alma é mortal. Isso é aquilo, foi tudo isso que a obra de Proust nos disse. Certo? Eu acho que vou ficar por aqui porque entrar no mundo das expressões e dos labirintos ou dos espaços lisos são outros conceitos, mas era para falar um pouco sobre a arte. Perdi-me algumas vezes, muito contaminado por alguns filósofos de diferença, neoplatónicos, pelo Piano, pelo Foucault, que também que são filósofos de diferença também. Era isso que vos tentei dizer, né? Que muito há ainda a acrescentar, mas só queria-vos também, como eu falei muito em signos, eu só queria dizer-vos algo sobre os signos. Né? Os signos colocam problemas, os signos são problemáticos, os signos forçam a pensar. Os signos são forças que exigem decifração contínua, provocam sentido. E o sentido não é significação. Portanto, os signos, o que é que eles fazem? Eles reforçam o sensível, intensificam o sensível e escapam ao poder cognitivo. Porque eles exigem criação, exigem uma produção de tempo aberrante, exigem experimentação. Os signos não são uma descoberta. Os signos são lugares, são mapas de cruzamentos, são traçaduras que resolvem, que reúnem, interseccionem e se abismam, causam interrogações. É essa a força dos signos. E para isso nós temos que ser, o artista é sensível aos signos. O signo está completamente envolvido pela linguagem, na linguagem, faz-nos entrar nos fluxos da linguagem, faz-nos emergir nas tensões enigmáticas do processo criativo. São afecções, são fricções de um corpo sobre outro corpo e de outro corpo, são obscuridades profundas que se movem na superfície dos corpos. Essas são forças sígnicas. Portanto, as imagens produzem suas forças assignificantes e catapultam, impulsionam signos. Portanto, se a arte surge de um modo, se a arte surge através de forças problemáticas, nesse mundo problemático são os signos que estão sempre em decifração. Os signos estão sempre presentes porque estão sempre em decifração. Eles não são formas, não são sujeitos, não são objetos. Eles são emitidos impulsionados por matérias, objetos, formas, etc. Mas eles não são formas, nem sujeitos, nem objetos. Eles são forças da diferença que existem dentro de qualquer matéria. De qualquer matéria. Portanto, eles apresentam-se dentro da diferença. Até podem criar alguma claridade, não é? Na sua presença, mas são estranhos, problemáticos, interrogadores dentro dos seus sentidos. Ele atinge-nos sempre de fora. Não é? Nós nunca sabemos quais são, que sentidos é que eles vão impulsionar. Nunca. Eles são indeterminados, são interrogadores. Eles forçam-nos a pensar. Mas são forças, são violentos. São aprendizagens. É isso que eu queria. Alguns filósofos dizem que os signos são os sismógrafos do sensível. Eles compõem relações de forças. Não é? Fazem-nos religar as forças das sensações com vocações sintomatológicas. Portanto, eles indicam as fricções de um corpo sobre outro corpo. Eles indicam esse efeito de misturas. Há uma expressão, há uma força expressiva. Não é? É isso que eu queria falar sobre essa força
dos signos, e acho que fica por aqui. Perdi-me perdi-me de vez em quando, né, neste mundo acontecimental da arte. Foi muito bom, porque tudo é multiplicidade, nada é simples, tudo é múltiplo, tudo são forças construtoras de vida, e o acontecimento da arte é constituído por um movimento da vida intensiva. Não é uma lógica qualificativa, é sempre ocasional. É este ocaso, este acaso, não é? Essas forças do acaso, estes acasos que venham até nós e que venham com toda a alegria, com toda a exultação, e que transbordem as linhas de existência, e é para isso que nós estamos cá, tentar fazer encontros e fazer aberturas ao movimento infinito da vida, onde está esse acontecimento, que simultaneamente é algo que está sempre por vir, é algo que já passou, é estranho, não se controla, mas a vida é assim, a vida só se dá nesses encontros que acontecem nos extremos da superfície dos corpos, nos extremos das superfícies artísticas, nos extremos dos signos artísticos, e é nessas superfícies extremas que a eternidade surge, que o tempo inédito se gera, e é aí nesses extremos que a duração nos afetos, nos movimentos e nos encontros nos intensificam, porque faz-nos desviar das representações das identidades, nos faz entranhar na natureza, faz-nos dizer que a vida não é propriamente um drama, não é, mas é uma força trágica que nos faz levar para o sublime, que é essa experiência estética intensiva, que nos faz evitar cair em possíveis banalidades ou no fundamentalismo, nem na ignorância. É esse sublime que nos diz que nós temos que experimentar permanentemente. É essa a vida do artista, é essa a força do pensamento, é essa a ritmicidade caleidoscópica do caos, da vida, do corpo. É essa força que nós temos em nós para tangenciar o infinito com extrema lucidez. Abraços e até uma próxima.